Fala pessoal, beleza? Você está pensando em fazer um inventário florestal, mas ainda não sabe quantas pessoas são necessárias para fazer isso? Está querendo montar a equipe de campo e ainda não sabe exatamente o que cada um vai fazer? Se você tem essa dúvida, então me acompanhe aqui nesse vídeo. Vamos lá que eu vou te mostrar aqui. Bom, gente, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, tá? Quantas pessoas, quantos funcionários, operadores, quantas pessoas são necessárias para montar uma equipe de campo para um inventário florestal? Bem, não existe assim uma regra geral, tá? Porque de maneira geral isso vai depender muito do grau de complexidade do seu inventário, isso vai depender do tipo de informação que você precisa levantar no seu inventário, isso vai depender também até de outras atividades, outras operações ali que você possa realizar para conseguir realizar o seu inventário florestal, tá bom? Então, em vez de eu simplesmente dizer aqui quantas pessoas precisa para fazer o seu inventário florestal, eu vou te dar uma ideia aqui sobre quais são as principais atividades, quais são as principais características que precisam ser levantadas no inventário florestal, tá? E aí você vai vendo, né, se isso se aplica ao seu caso ou não. Você vai ver que algumas dessas atividades ali do inventário florestal pode ser realizada, mais de uma atividade ser realizada pela mesma pessoa, tá bom? Então vamos lá, eu vou listar aqui quais são os que eu considero como os principais itens e características que você precisa levantar no seu inventário florestal, e aí eu vou te ajudar aqui a compor, aí no seu caso, a sua equipe de campo, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, todo inventário florestal, né, ele vai ter ali no campo uma pessoa que vai anotar os dados, seja com uma prancheta, né, com um papel, uma ficha em branco, seja com um tablet, um celular, algum aplicativo ali com algum software específico de inventário, tá bom? Então, primeiramente, tem que ter uma pessoa para anotar os dados, ok? Além do anotador, tem que ter uma pessoa para fazer a medição de circunferência ou diâmetro, tá? O CAP ou DAP, tá? Independente do equipamento que essa pessoa vai usar, se é uma fita métrica ou uma suta, o inventário florestal, por via de regra, ele vai ter ali um anotador do CAP ou DAP, ok? Além da circunferência e diâmetro, vai ser necessário também uma pessoa para medir a altura, tá? Seja a altura do fuste, a altura comercial, a altura total, enfim. E essa pessoa que vai medir a altura, na maioria das vezes, não é a pessoa que vai medir a circunferência para ter um ganho de tempo ali na hora de fazer o inventário, ok? Enquanto tem uma pessoa fazendo a medição da circunferência, é interessante que tenha outro medindo a altura, porque normalmente quem mede a altura ele vai estar distante da árvore, tá? E uma dica aqui, né, que eu às vezes faço, e isso ajuda muito ali, é que a pessoa que está medindo a circunferência, ela já serve como base, como parâmetro para a pessoa que está medindo a altura a uma certa distância poder identificar qual que é a árvore, tá bom? Às vezes é normal no campo a pessoa que está medindo a altura, como ela tem que manter uma certa distância da árvore, no campo ela fica com dificuldade para identificar qual que é exatamente a árvore que ela tem que medir. Se tiver alguém lá na base da árvore, que no caso aqui que eu estou citando é a pessoa que vai estar medindo a circunferência, os dois podem ir fazendo essas anotações, essas medições juntos, né? Tanto de circunferência, o diâmetro, quanto de altura, e aí vai ter alguém anotando os dados, como eu falei anteriormente, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Um parâmetro muito importante também para ser levantado no inventário florestal é a qualidade ali do fuste, tá bom? Isso, por exemplo, pode ser feito pela pessoa que mede a circunferência ou diâmetro, já que ele vai estar ali medindo a circunferência, ele pode simplesmente olhar para cima e avaliar a qualidade do fuste, ok? Então, o fuste também é uma característica muito importante a ser medida aí no seu inventário, então já se atente aí para quem da sua equipe vai desempenhar essa função. Bom, antes mesmo de se começar a medição do inventário, é necessário demarcar os limites da área ali da sua parcela amostral. Por exemplo, se for uma floresta plantada, né, já teoricamente já se tem ali um espaçamento regular, bem definido, e aí a pessoa, a equipe de campo pode fazer essa demarcação do perímetro, tá bom? Então isso é uma atividade a ser feita, portanto ela vai ter que ser feita por alguém. Pode ser a própria equipe de campo, tá? Que vai ter lá um anotador, um medidor de circunferência, outro de altura. Essa própria equipe pode ser ela mesma, que antes de começar a medir, já demarcar ali o perímetro com
com piquetes, estacas, fitas de demarcação ou pintando as árvores, tá bom? Mas a demarcação do perímetro também precisa ser feita. Você pode, como eu disse, né, a própria equipe que vai fazer a medição já pode, antes de começar, fazer essa demarcação, ou, se você preferir, você pode ter alguém especificamente para essa atividade, de demarcar o perímetro da parcela amostral. Uma vez demarcado o perímetro da parcela amostral, ainda antes de começar a medição, dependendo do seu caso, você vai precisar identificar as árvores que estão dentro da parcela amostral, tá bom? Isso para não ter nenhum erro de medir a árvore que está fora da parcela, tá bom? Então, por exemplo, se na demarcação do perímetro você já utilizar ali alguma fita para demarcar o perímetro, beleza, você não vai precisar identificar as árvores que estão dentro da parcela. Mas se você não demarcar esse perímetro, pode ser que seja interessante você, de alguma forma, identificar as árvores que estão dentro daquele perímetro, tá? Pode ser com alguma tinta, algum spray ou alguma plaquinha de identificação, tá bom? Sendo assim, a identificação das árvores que estão dentro da parcela amostral, ela precisa ser feita e aí você vai precisar delegar essa função para alguém. Bom, uma coisa que é muito importante também de ser feita no inventário florestal, normalmente se faz em povoamentos de floresta nativa, tá? Não de floresta plantada, que é a identificação da espécie, tá? Quando você faz o inventário florestal, além de marcar na árvore, né, a circunferência, a altura e outras variáveis desejadas, é importante também você identificar essa espécie, porque isso vai ser uma informação que vai constar no seu relatório final de inventário. Então, o identificador de espécies, no caso de florestas nativas, ele é a parte fundamental, uma das partes fundamentais para a realização do inventário, tá bom? Como eu disse anteriormente, esse identificador de espécies, ele pode ser alguém que vai estar ali só para fazer isso, pode ser ele que ao mesmo tempo vai medir a circunferência e o fuste, enfim, fica a seu critério como é que você vai melhor compor isso na sua equipe, tá ok? Então vamos lá para a próxima. Bom, em alguns casos, tá? Isso não são em todos os casos, mas em alguns casos vai ser necessário, por exemplo, você derrubar alguma árvore para fazer cubagem rigorosa. Nesse caso, se você vai derrubar a árvore, você vai ter que ter ali, por exemplo, um operador de motosserra, tá? Já devidamente treinado, que saiba manusear esse aparelho. Sendo assim, o operador de motosserra por inventário florestal, ele também vai ser alguém que vai compor a sua equipe, né? E aí, sendo assim, você vai definir quem que vai ser essa pessoa que ou ela vai trabalhar só com isso ou de alguma forma ela vai estar ali usando a motosserra, mas também desempenhando alguma outra função, tá bom? Então, como cada caso é um caso, você vai ver se isso vai ser necessário aí para o seu inventário e quem é que vai fazer essa função também. Bom, gente, dito tudo isso, né, como eu falei desde o início, vai depender muito do grau de complexidade do seu inventário, das informações que você tenha que levantar, tá? Mas para se ter aí um parâmetro, tá? Não que seja uma regra, mas só um parâmetro, eu diria que cada equipe de inventário florestal ela vai ter que ser composta por no mínimo 3 pessoas, tá? Um anotador, um que vai medir a circunferência ou diâmetro, um que vai medir a altura, tá bom? E aí, dependendo do que você tiver que levantar, você vê se vai ser necessário você ter também um identificador de espécies ou alguém com a motosserra, enfim, tá bom? Mas comece com a equipe de campo de inventário florestal de no mínimo 3 pessoas, tá? Que você já vai ter aí um bom rendimento de parcelas, um bom levantamento em campo, cada um fazendo a sua função corretamente. Com essa quantidade de pessoas já é um bom início para você, tá ok, gente? Então, se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, se tem alguma sugestão, né, alguma coisa do tipo, então escreve aí que eu vou procurar responder todos vocês, tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe para os amigos e valeu!